todos, hoje nós vamos dar início ao estudo das propriedades da transformada de Laplace. Nós vamos ver que existem muitas características similares entre as propriedades da transformada de Laplace e as propriedades da transformada de Fourier. Então são bem análogas as propriedades. Mas nós vamos observar também que uma especial atenção tem que ser dada a ROC, porque a transformada de Fourier é apenas uma expressão algébrica. Por sua vez, a transformada de Laplace é uma expressão algébrica associada a uma definição de ROC, que é a região de convergência. Então, e mais uma vez, nós, além de termos o apelo matemático para o estudo da transformada de Laplace, de suas propriedades, ou seja, facilitar o cálculo de transformadas de Laplace de funções mais complexas, nós também vamos ter um apelo físico, como foi falado para a transformada de Fourier. Bom, então a primeira propriedade que nós vamos mencionar é a propriedade da linearidade. Então, quando nós tivermos um sinal x1 de t, cuja transformada de Laplace é x1 de s, com uma região de convergência R1, e um sinal x2 de t, cuja transformada de Laplace é x2 de s, com uma região de convergência R2. Então, quando nós tivermos uma combinação linear de x1 e x2, a transformada de Laplace vai ser a combinação linear com os mesmos pesos das transformadas individuais de x1 e x2. Bom, mas nós mencionamos para vocês que a transformada de Laplace ela não é apenas uma expressão algébrica. Nós temos que definir a ROC. Então a ROC, ela contém a intersecção entre essas duas ROC, a ROC da primeira transformada e a ROC da segunda. E por que isso ocorre? Porque primeiro tem que haver intersecção, que tem que ser uma região em que as duas transformadas converjam. E segundo, se houver algum cancelamento de polos, a ROC pode aumentar. Então é importante frisarmos isso. Nós vamos ter um exemplo agora. Então vejam, se for dado um sinal x1 de s, que é 1 sobre s mais 1. Então nós vemos que tem um polo em menos 1, então a real de s aqui, a ROC, é maior do que menos 1. Depois, um x2 de s, em que S1 e S2 sejam os polos. S igual a menos 1 e S igual a menos 2 são polos. E mais uma vez, a região de convergência para essa expressão, eu tenho um polo em menos 1 e um polo em menos 2, então o polo em menos 1 está mais à direita. Então, a ROC vai ser a real de S maior do que menos 1. Se nós fizermos e calcularmos um y de t dado x1 de t menos x2 de t, o y de s vai ser o x1 de s menos o x2 de s. Tirando o mínimo aqui, eu fico com s mais 1 vezes s mais 2, s mais 2 vezes 1 dá s mais 2, menos 1 dá s mais 1 sobre s mais 1 vezes s mais 2. Cancela s mais 1 com s mais 1, eu fico com essa expressão para o y de s, 1 sobre s mais 2. Então, nós vemos aqui que existe um polo em menos 2. E a ROC para esse sinal vai ser a real de s maior do que menos 2. Então, vejam, para o sinal x1 de s e o sinal x2 de s, as suas respectivas ROCs eram à direita de menos 1 e a ROC do x2 de s à direita do menos 1 também, com um polo em menos 2. Quando nós fazemos essa operação x1 de t menos x2 de t, o resultado do y de s vai ser 1 sobre s mais 2, que é um polo em menos 2. Então, logo a ROC aqui vai ser à direita de menos 2. Então, isso implica que a ROC aumentou. Por que essa ROC aumentou? Porque foi cancelado no resultado, após a combinação linear das duas funções de entrada, o polo em menos 1 foi cancelado. Então, por isso que a ROC aumentou nesse caso. Bom, dando sequência, vamos para a segunda propriedade de Laplace, que vai ser o deslocamento no tempo.
Então, vejam, em se tratando da transformada de Fourier, quando nós tínhamos um deslocamento no tempo, em frequência multiplicava pela exponencial complexa. Aqui nós vamos ver a mesma coisa. Se nós tivermos um sinal x de t que se transforma em x de s com uma ROC R, quando o sinal é deslocado no tempo por t0, no domínio S, a transformada anterior vai ser multiplicada por e elevado a menos s t0. E a ROC continua a mesma, então você vai apenas multiplicar a transformada anterior por e elevado a menos s t0. Para provar aqui, é relativamente simples, você calcula, usa a definição para calcular a transformada de Laplace desse sinal. Faz uma mudança de variável e vai aparecer um e elevado a menos s t0. Bom, e para resolver dar um exemplo dessa propriedade, vamos resolver um exercício da lista, que está com o número 26. E a pergunta é, dado um sinal x de t dessa forma, com esse aspecto, calcule a transformada de Laplace de g de t em função da transformada de Laplace de x de t. O que é que nós observamos aqui? O sinal g de t é obtido a partir de réplicas do sinal x de t, que começam em zero e vão até mais infinito, com espaçamento t0. Então a gente consegue escrever para o sinal g de t a seguinte expressão. O sinal g de t vai ser o sinal x de t, que está nesse ponto, mais uma versão deslocada para t0, mais outra versão deslocada para 2t0, mais outra versão deslocada para t0, e por aí vai. Bom, fazendo a transformada de Laplace e utilizando a propriedade do deslocamento no tempo, ou seja, quando você desloca no tempo, no domínio S vai haver uma multiplicação pela exponencial e elevado a menos st0. Então, o x de t se transforma em x de s, x de t menos t0 é o x de s vezes e elevado a menos st0, x de t menos 2t0 é o x de s menos 2st0, x de t menos 3t0 vai ser multiplicado por e elevado a menos 3 s de t0. Colocando o x de s em evidência, nós ficamos com essa soma aqui, que na realidade é uma PG, uma progressão geométrica. Então, o sinal, a transformada g de s vai ser o x de s, vezes o somatório com n variando de 0 até mais infinito, de e elevado a menos n st0. Bom, aqui nós temos a PG infinita, cuja soma, a fórmula fechada para soma, é 1 menos a razão. Então, eu vou ficar com o x de s dividido por 1 menos st0. Então, essa é a expressão algébrica. Vocês devem lembrar que sempre na transformada de Laplace é necessário fazer a especificação da expressão algébrica e também determinar a região de convergência. Então, vejam, nesse caso aqui, quando eu tenho o x de t, é um sinal limitado. Então, quando o sinal é limitado no tempo, a região de convergência é infinita. Bom, mas quando a gente vai compor esse sinal, nós chegamos a essa expressão. E o que é que nós observamos? Quando S é igual a zero, 1 menos 1 dá zero. Então, S igual a zero a expressão de g de S não converge. Então, ele poderia ser visto como um polo. Certo? Então, eu não posso ter S igual a zero na região de convergência. E esse sinal aqui é um sinal lateral direito. Então, nós observamos que quando o sinal é lateral direito, a ROC também é lateral direita. Então, vejam o seguinte. Como o sinal x de t é limitado no tempo, a sua ROC é todo plano complexo para o sinal x de t. No entanto, o g de t é um sinal lateral direito e possui um polo em S igual a zero. Logo, a ROC do sinal g de t, que se transforma em x de s sobre 1 menos st0, vai ser real de s maior do que zero. Ou seja, a direita do polo, o ponto que não converge, é o g de s. A nossa próxima propriedade é o deslocamento no domínio S. O que é que nós vimos? Quando desloca no domínio do tempo, multiplica pela exponencial no domínio S. Isso é um dual da transformada de Fourier. Quando você desloca no domínio do S,
vai multiplicar pela exponencial no domínio do tempo. Então isso vai acontecer aqui também de forma bem similar à transformada de Fourier. A nossa observação, mais uma vez, deverá ser em relação a ROC. Então, se você tem um sinal x de t, cuja transformada de Laplace é x de s com ROC R, uma região qualquer, quando no domínio do tempo esse sinal x de t é multiplicado por e elevado a s0t, a transformada de Laplace vai ser deslocada de S0. Então eu vou ficar com x de S menos S0. E a ROC, como houve um deslocamento, então S menos S0 eu estou deslocando para a direita. Então a ROC, nova ROC, vai ser a ROC antiga deslocada de S0, olhando apenas para a parte real, porque a gente sabe que a região de convergência são faixas paralelas ao eixo J ômega. E aqui a gente tem um exemplo. Bom, para calcular a transformada de x de t igual a S seno de 2t ou de t. Nós podemos escrever o seno de 2t utilizando a identidade de Euler como aqui eu tenho cosseno mais j seno e aqui cosseno menos j seno. Cosseno menos cosseno vai embora, eu fico com 2j seno sobre 2j dá o seno. Vezes o de t. O de t nós já calculamos a transformada de Laplace e é 1 sobre s. Então, e aqui a gente vai usar a linearidade. Eu estou multiplicando 1 sobre 2j, então fica 1 sobre 2j aqui. Multiplicando pela exponencial, eu vou ficar com promover um deslocamento aqui no domínio S. Então 1 sobre, em vez de S, eu fico com S menos 2j. Menos, em vez de 1 sobre S, S mais 2j. Bom, aqui a região de convergência, como eu multipliquei o S0 aqui, é um número imaginário puro, então a região de convergência, a parte real do número imaginário puro é zero. Então a região de convergência é mantida como a região de convergência do sinal degrau. Então nós vimos que a transformada de Laplace do sinal degrau é 1 sobre S, real de S maior do que zero. Então a região de convergência permanece a mesma. Aqui nós fazemos alguma manipulação. Aqui eu fico com S mais 2J, S menos 2J, então S com S vai embora, fico com 4J. 1 sobre 2J cancela, então a transformada de Laplace de S do seno de 2t ou de t é 2 sobre S quadrado mais 4, com real de S maior do que zero. Aí a gente poderia perguntar, sim, é importante ver esse deslocamento como é feito. Então veja, se a gente tem uma região de convergência indo de R2 até R1, quando eu multiplico o sinal no domínio do tempo por E elevado a S0t, esse lado direito vai ser deslocado, esse limite inferior aqui ele vai ser deslocado para a direita como real de S0, e aqui também, o lado direito também é deslocado. Quantidade de deslocamento e a parte real de S0. Bom, aí alguém poderia perguntar, por que há um deslocamento da ROC? Pense no seguinte, se você tiver o x de S com um polo em S igual a A, quando nós fazemos S menos S0, essa função aqui, S menos S0, vai ter o polo igual a A, ou seja, o S menos S0 igual a A é o valor que vai fazer com que essa expressão não convirja. Ou seja, S menos S0 igual a A implica que S é igual a A mais S0. Então, o polo ele é deslocado. E aqui a gente observando a parte real de S0. Certo? A gente observa sempre a parte real. Bom, indo mais um pouquinho para frente, a outra propriedade que também foi vista lá na transformada de Fourier foi a propriedade do escalonamento no tempo. Então veja, quando a gente comprime o sinal no domínio do tempo, no domínio da frequência ele se expande. Por quê? Quando comprime o sinal, ele se torna um sinal mais rápido. Para ser um sinal mais rápido, ele tem que ter um conteúdo em frequência, um conteúdo espectral maior. Então, se você tem um sinal x de t que se transforma em x de s com ROC R, quando o sinal for escalonado no tempo x de at, a expressão aqui é bem similar à transformada de Laplace, de Fourier. 1 sobre módulo de A, x de s sobre A, e a ROC é multiplicada por A. Como é feita essa multiplicação? Então, mais uma vez, suponha que a gente tenha uma ROC limitada de R2 até R1, e eu vou multiplicar por A. Então, ela vai AR2 e AR1. Então, veja, como nesse caso houve
Quando A está entre 0 e 1, por exemplo, quando A está entre 0 e 1, por exemplo, o meio, então vai haver uma expansão no domínio do tempo e uma compressão no domínio da frequência, que também é também no domínio S. Então esse gráfico aqui, em que você comprime o sinal, implica que o A está entre 0 e 1. Por outro lado, aqui eu tenho um A cujo módulo é maior do que 1, mas o A é negativo. Então, se ele é negativo e maior do que 1 em módulo, então quando ele é maior do que 1 em módulo, se eu coloco 2 aqui, x de 2t ele está comprimido. Se é comprimido no tempo, expande em frequência. Mas, além disso, vai haver uma reversão para esse caso específico. Calculando A igual a menos 1, ou menor do que menos 1, ele vai trazer esse ponto aqui para AR1 e esse outro para cá, para R2. Então é como se fizesse um flip também na região de convergência. Indo um pouquinho mais para frente, vamos para a propriedade do conjugado. Então, quando o x de t se transforma em x de s, o conjugado de x de t vai ser o conjugado utilizando o argumento S conjugado. E a ROC não muda. Bom, aí uma consequência dessa propriedade é que se x de t for real e x de s tiver um polo ou um zero, num determinado ponto, S0, o seu conjugado também vai ser um polo ou um zero. Então, no exemplo que nós já calculamos, por exemplo, nós fizemos o cálculo da transformada de Laplace para esse sinal, x de t igual a menos e elevado a menos 2t ou de t, mais e elevado a menos t cosseno de 3t ou de t. E nós chegamos a essa expressão, x de s igual a 2s ao quadrado mais 5s mais 12, dividido por s ao quadrado mais 2s mais 10 vezes s menos 2. E real de s maior do que menos 1. Então vejam, aqui a gente tem os polos, o zero desse denominador é 1 mais ou menos J3 e outro polo em menos 2. Então, como apareceu esse polo complexo, 1 mais J3, o seu conjugado, 1 menos J3, também é um polo. Por sua vez, se for resolvida essa equação aqui do segundo grau, vai se encontrar zeros em menos 5, mais ou menos J raiz de 71 sobre 2. Então, mais uma vez, se houver um polo ou um zero complexo, o seu conjugado também vai ser polo ou zero. Eles vão aparecer sempre aos pares. Então, isso vai ser importante quando o professor estiver falando lugar das raízes em técnicas de controle. Então, tem uma forma de se fazer controle de sistema, que é chamado lugar das raízes, e que vocês vão estudar isso de forma bem efetiva. Mas o fato é que toda vez que aparecer um polo ou um zero complexo, o seu conjugado também vai ser polo ou zero, respectivamente. Bom, a propriedade mais querida dessas transformadas, a propriedade da convolução. Então, basicamente, quando se tem uma convolução no domínio temporal, no domínio do tempo, isso corresponde a um produto em frequência. Mais uma vez, tem que se tomar o cuidado com a ROC. Então, como você tem um produto aqui, é interessante observar que a ROC vai conter pelo menos a intersecção, certo? Que essas duas funções, elas pode haver um cancelamento de polo e a ROC pode aumentar. E aqui a gente tem um exemplo. Se eu tiver um x1 de s igual a s mais 1 sobre s mais 2, e o x2 ao contrário, s mais 2 sobre s mais 1, a ROC dessa aqui, para ser um sinal causal, à direita de menos 2 e essa à direita de menos 1. Só que quando for feito o produto desse sinal vezes esse outro, eles vão cancelar e vai ser igual a 1. Então, 1, a região de convergência é todo o plano S. Então, aumentou. Vamos fazer mais um exemplo, que é o que está na lista, na questão 25A. Que basicamente é, se você tiver E elevado a menos AT ou de T, se transforma em 1 sobre S mais A, cuja real de S é maior do que menos A. A inversa de 1 sobre S menos 2 ao quadrado, real de S maior do que 2. Então aqui a gente já desconfia que houve um produto. Então vai haver um produto. Quando eu tiver 1 sobre S mais A vezes 1 sobre S mais A, no domínio
do domínio S é um produto, no domínio do tempo é uma convolução. Então, se eu tenho 1 sobre S mais A e 1 sobre S mais A, eu vou convoluir E elevado a menos AT com E elevado a menos AT ou de T. Cuja convolução nós fizemos, vocês podem retornar aí para a primeira unidade. Essa convolução é T elevado a menos AT ou de T. Eu lembro que nós fizemos para essa função, nós fizemos tanto para os valores de expoentes iguais, A e B genéricos, e tanto como A e B, que é o A e B iguais, que seriam nesse caso aqui. Bom, então a gente chega que a transformada de T elevado a menos AT ou de T é 1 sobre S mais A, real de S maior do que menos A. Mas a questão é, eu quero a transformada inversa de 1 sobre S menos 2. Então eu vou trocar o S, o A por menos 2. Então eu venho para cá, troco o A por menos 2. Então a transformada dessa função aqui, inversa, a transformada Laplace inversa, vai ser T elevado a mais 2T, o de T. Então indo um pouquinho mais para frente agora, vamos para mais uma propriedade, a propriedade número 7. Fazendo uma referência à transformada de Laplace, de Fourier, quando havia uma diferenciação no domínio do tempo, em frequência era multiplicada por Jω. Aqui, quando nós tivermos a transformada de Laplace de um sinal, x de t sendo x de s, quando eu derivar o sinal do domínio do tempo, a sua transformada vai ser multiplicada por s, s x de s. Vejam que na transformada de Fourier era Jω x de ômega, porque a variável era Jω. Aqui, como a transformada de Laplace, a variável é S, eu vou multiplicar por S. Mas nós temos que observar a ROC. Então, veja, se houver um polo em zero, ele vai ser cancelado por causa desse S. Então, a ROC pode aumentar também, e é o que tem nesse exemplo. Vejam o seguinte, quando o de t, a transformada de U de t, que nós também já fizemos, é 1 sobre S, real de S maior do que zero. Quando eu derivo o sinal degrau, eu vou ter o impulso unitário. Derivei no domínio do tempo, multiplica por S no domínio da frequência. S vezes 1 sobre S é igual a 1. 1 é uma constante, vai sempre convergir. Então, ou seja, a ROC é todo o plano S. Então, a ROC vai conter a região de convergência anterior. Ela pode aumentar se houver um cancelamento de um polo em zero. Seguindo na sequência, se nós podemos derivar no domínio do tempo, pode haver também uma derivação no domínio S. Então, quando você deriva no domínio S, d de x de s ds, a ROC não vai mudar porque você só pode derivar onde a função ela é definida. No domínio do tempo, o sinal vai ser multiplicado por menos t. Então, se no domínio S você deriva no domínio do tempo, o que ocorre no domínio S é multiplicar a transformada de Laplace anterior por S. Quando a derivada é feita no domínio S, no tempo equivale a multiplicar por menos t. Esse menos aqui vem da definição da transformada de Laplace. Bom, então vamos calcular esse seguinte exemplo também. Ou seja, quando nós tivermos x de t igual a t e elevado a menos t, seno de 2t ou de t. Agora há pouco nós já calculamos, no exemplo da propriedade 7, que o seno de 2t ou de t é 2 sobre s ao quadrado mais 4, real de s maior do que zero. Se nós multiplicarmos por t, multipliquei por t, esse sinal anterior, o que é que vai acontecer em frequência? Derivação em relação a s. Com o sinal trocado. Aí aqui eu fiz o seguinte, como eu multipliquei por t, eu usei a propriedade da linearidade da transformada de Laplace e coloquei o menos desse lado. Então eu fico com menos d ds, a derivada da transformada de Laplace anterior. Derivada de 2 sobre s ao quadrado mais 4, é a derivada que eu decaio o expoente, vem um menos 1, e fica com s quadrado mais 4 ao quadrado. Regra da cadeia, quando eu derivo s ao quadrado, eu fico com 2s. Então, de tal sorte que quando você multiplica por t, o t seno de 2t ou de t vai se transformar em 4s sobre s ao quadrado mais 4 ao quadrado, com real de s maior do que zero.
Bom, mas ainda tem um complicador adicional que é o e elevado a menos t. Só que e elevado a menos t, quando nós multiplicamos a função, essa função por e elevado a menos t, equivale a um deslocamento no domínio S. Então, em vez de onde tiver S, eu coloco S mais 1, porque eu multipliquei por e elevado a menos t aqui. Eu troco S por S mais 1, ficando com x de S igual a 4S mais 4 sobre S ao quadrado mais 2S mais 5 ao quadrado. E lembrando que quando a gente multiplica pela exponencial no domínio do tempo, no domínio S há um deslocamento da região de convergência. Então ela foi deslocada de 0, apareceu um polo em menos 1. Vamos lá andar um pouquinho mais. Bom, integração no domínio do tempo. Veja, quando eu derivo no domínio do tempo, multiplica no domínio da frequência por S. A operação inversa da derivação é a integração, então eu faço a operação inversa no domínio da frequência. Então, quando você integra no domínio do tempo, no domínio S, você vai dividir por S. E a ROC? A ROC ela vai conter a intersecção da ROC anterior com real de S maior ou igual a zero. Por quê? Porque nós vimos, quando estávamos provando o teorema da convolução ou alguma coisa similar em transformada de Fourier, que integrar um sinal equivale a convoluí-lo com o degrau. E a transformada de degrau é 1 sobre S, real de S maior do que zero. Então, se nós usarmos o teorema da convolução para a transformada de Laplace, no domínio da S eu vou multiplicar 1 sobre S vezes o x de S. E tomando cuidado que a região de convergência é a intersecção, no mínimo a intersecção entre as duas transformadas anteriores. Bom, aqui nós temos dois teoremas bem interessantes, que são chamados teoremas do valor inicial e teorema do valor final. Que basicamente é o sinal x de t sendo causal, ou seja, ele é nulo para t menor do que zero, e sem impulso ou singularidades na origem. Então o que é que a gente vai observar? O x de zero, vindo pelo lado direito, vai ser igual ao limite de Sx de S quando S tende a infinito. Então, quando eu quero x de zero, eu vou calcular esse limite com S tendendo ao infinito. E o contrário, quando eu quero o x de infinito, eu vou calcular o limite de Sx de S com S tendendo a zero. Aqui é para um sinal causal, então esses teoremas do valor final e inicial só valem para sinais causais. E veja o seguinte, esses teoremas eles vão ser muito utilizados, principalmente o teorema do valor final, em controle. Então o professor de controle vai dar vários exemplos de como controlar uma determinada planta. E o exemplo que eu posso falar aqui é do equipamento ar-condicionado. Você chega, vai controlar a temperatura no andar da sala, suponha 25 graus. Você seta a temperatura, logo no início a temperatura vai subindo, porque o compressor do ar-condicionado vai ser ligado em sua máxima potência, e quando vai chegando próximo à temperatura ideal, ele desliga o compressor. Então dessa forma, o que acontece? Você chega à temperatura. E esse valor aí vai ser o valor final. Então, por exemplo, a gente ligou aí o ar-condicionado, depois de 10 minutos ele tem que chegar aos 25 graus e manter o tempo todo. Então, numa estratégia de controle, controlar um sistema, esse teorema, principalmente o teorema do valor final, que a gente está indicando com a sigla TVF, ele vai ser muito utilizado. Bom, e aqui nós temos um exemplo. Nós fizemos, logo nas primeiras aulas sobre a definição da transformada de Laplace, nós fizemos o cálculo da transformada desse sinal. X de t igual a e elevado a menos 2t ou de t, mais e elevado a menos t cosseno de 3t ou de t. E chegamos a esse valor para a transformada de Laplace, com real de S maior do que menos 1. Esse sinal aqui ele é claramente causal, porque está marcado com U de t, ou seja, para t menor do que zero, ele é zero. Então, o limite aqui, quando x tende a zero, de S vezes x de S. Então, vejam,
O x de zero é o limite quando S tende a infinito. X de infinito, o limite quando S tende a zero. Então, se eu multiplico S, essa expressão, essa transformada de Laplace, por S, e faço S tender a infinito, o termo que vai dominar tanto no numerador quanto no denominador é S ao cubo. Então eu tenho aqui S ao quadrado vezes S ao cubo, 1S ao cubo. E no numerador, 2S ao cubo. Então, quando 2S ao cubo sobre S ao cubo, quando S tende a infinito, é 2. Então, para o x de zero, olhando apenas para a sua transformada de Laplace, vale 2. E é o que nós observamos aqui na prática. Fazendo t igual a zero, e elevado a zero é 1, e e elevado a zero é 1, cosseno de zero é 1, e o u de zero é 1. Então, 1 mais 1, 2. De fato, o x de zero é o limite de S, x de S, quando S tende a infinito. Bom, e o x de infinito, o valor final do x de t no domínio do tempo? Eu vou calcular o limite do S vezes x de S, quando S tende a zero. Fazendo S tender a zero nessa expressão, como esse termo aqui está sozinho, quando S tende a zero, ele é zero. E aqui embaixo, no denominador, eu não vou ter indeterminação, porque eu vou ficar com 10 vezes 2, 20. Então, S sobre 20, com S tendendo a zero, é zero. E se nós olharmos para o sinal no domínio do tempo, de fato, essas exponenciais, elas vão diminuir quando t aumenta, e esse sinal efetivamente tende a zero. Pronto, essas são as propriedades de Laplace. A gente termina aqui com os teoremas do valor final e o teorema do valor inicial. E vamos agora para também a análise de sinais de sistemas LTI usando a transformada de Laplace. Então vejam, nós poderíamos usar a transformada de Fourier, mas como eu mencionei no início, a transformada de Fourier ela é mais adequada para analisar sinais, porque alguns sistemas podem não ser estáveis e a condição de estabilidade ela é a condição de integrabilidade absoluta. Então a transformada de Fourier ela só pode ser aplicada para sistemas estáveis. Então por isso nós vamos fazer análise e caracterização. Então basicamente nós vamos querer duas características importantes dos sistemas LTI, que é a causalidade. Ou seja, são sistemas que obedecem ao princípio causa-efeito, e a estabilidade, ou seja, ninguém quer ligar um equipamento e esse equipamento explodir, ou seja, caracterizando um sistema instável. Então, de tal sorte, se a gente tiver um sinal x de t que adentra um sistema h de t, gerando um y de t. O y de t é a convolução da resposta ao impulso do sistema com o sinal de entrada. E pelo teorema da convolução, nós observamos que pode ser apenas um produto, h de s vezes o x de s. H de s era também conhecido como função de transferência do sistema. Certo? Então, ela é a função de transferência do sistema. Bom, então como é que a gente pode analisar a causalidade? Então, a causalidade é uma característica desejável de um sistema. Obedece à situação ao sistema causa-efeito. Então, por exemplo, a gente apagar a luz aqui, ela só apaga e só acende depois que eu dou o comando. Então, ele obedece o princípio causa-efeito. Então, veja, a ROC associada a uma função de transferência h de s de um sistema causal é um semiplano direito. Por quê? Porque nós já vimos uma propriedade da ROC que um sinal lateral direito, que caracteriza um sistema causal, apresenta transformada de Laplace com região de convergência lateral direita. Então, por isso que quando eu tenho um sistema que é causal, ou seja, o sinal é lateral direito, ou seja, h de t é zero, é nulo para t menor do que zero, então no tempo o sinal é lateral direito, então a ROC dele, ou seja, o h de t né, é lateral direito, então a ROC dele, ou seja, vai ser também lateral direita. E aqui nós fazemos uma observação. Para x de s racional, então quando eu tiver um sinal racional, um polinômio dividido por outro, a ROC, se a ROC estiver à direita do polo mais à direita, isso já garante a causalidade. A gente vai ver que nem sempre a ROC, estando à direita do polo mais à direita, a gente vai ter garantida a causalidade, porque só vale para funções racionais, em que eu posso dividir
um polinômio no numerador por um polinômio no denominador. Bom, e aqui a gente tem alguns exemplos. Primeiro, quando eu tenho h de t igual a e elevado a menos t u de t. Isso aqui é causal. O u de t aqui, o degrau está marcando, porque h de t é igual a zero para t menor que zero. A transformada de Laplace de e elevado a menos t u de t, nós já vimos que é 1 sobre s mais 1, real de s maior do que menos 1. Ou seja, uma ROC lateral direita. Então, a ROC lateral direita, correspondente a um h de s, que é a função de transferência do sistema, causal, vai ser lateral direita. Bom, aqui nós temos e elevado a menos módulo de t, a exponencial bilateral. Esse sinal é claramente não causal, logo a ROC não pode ser lateral direita. E o que é que nós observamos? A transformada de Laplace de h de t igual a e elevado a menos at módulo de t é menos 2a sobre s ao quadrado menos a ao quadrado. Como a aqui é 1, eu fico com menos 2 sobre s ao quadrado menos 1. E a ROC é a real de s maior do que menos a e menor do que a. Como a é 1, eu fico com a ROC entre menos 1 e 1. Então essa ROC ela é limitada. ROC limitada não é lateral direita, então esse sinal ele não é causal, como nós vimos aqui. E esse último exemplo é para nós observarmos a seguinte característica. Aqui eu tenho h de s sobre s mais 1, que é igual a e elevado a s sobre s mais 1, e real de s maior do que menos 1. Então veja, eu falei, toda vez que o sistema é causal, a ROC é lateral direita. Esse exemplo a gente vai mostrar que uma ROC lateral direita não implica necessariamente um sistema causal. Por quê? Olha, observem, e elevado a menos t u de t, 1 sobre s mais a, real de s maior do que menos a. Bom, se a gente multiplica por e elevado a s, isso corresponde a um deslocamento no tempo. Então isso vai ser e elevado a menos t mais 1, u de t mais 1, deslocamento de unidade de tempo. E elevado a 1 vezes s sobre s mais 1, real de s maior do que 1. Então nesse caso eu continuo com a ROC lateral direita, mas houve um deslocamento à esquerda, para a esquerda do sinal exponencial. Então esse sinal aqui, ele é claramente não causal, porque h de t é a resposta ao impulso do sistema, em que o delta, né, o impulso, é aplicado em t igual a zero. Então esse sistema seria um sistema antecipativo. Antes de aplicar a excitação, ele já teria uma resposta não nula. Então o h de t de um sistema causal, ele tem que ser zero para t menor do que zero. Então aqui está um exemplo em que eu tenho um sinal com ROC lateral direita que não é causal. Então sempre que o sinal é causal, a ROC é lateral direita. Mas uma ROC lateral direita pode não ser de um sinal causal. E aqui está um exemplo. Bom, outra característica que é importante dos sistemas é a sua estabilidade. Então vejam, o que é estabilidade? Você tem um sistema, um sinal x de t, que adentra num sistema com resposta ao impulso h de t e gera um sinal de saída y de t. Então a definição de estabilidade é, você vai ter um sinal x de t limitado, que gera uma saída também limitada. Ou seja, uma entrada limitada gera uma saída limitada, isso me garante a estabilidade do sistema. Bom, a condição para garantir a estabilidade, nós já vimos, é a integrabilidade absoluta da resposta ao impulso do sistema. E também nós vimos que uma extensão das características e propriedades de Dirichlet, condições de Dirichlet, é que o sistema, a integral de menos infinito do módulo de h de t dt menor que infinito, isso também garante a existência da transformada de Fourier. Então, olhando para a ROC de um sistema, a ROC do sistema, ou seja, a transformada de Laplace, fornece a transformada de Fourier quando eu calculo S igual a sigma mais J ômega para sigma igual a zero, ou seja, em cima do eixo J ômega. Ou, em outras palavras, a transformada de Fourier é a transformada de Laplace calculada para S igual a J ômega. Então, a transformada de Fourier vai existir quando
a ROC incluir o eixo J-ômega. Então, se a ROC inclui o eixo J-ômega, a transformada de Fourier existe e, por consequência, o sistema é estável, porque a existência da transformada de Fourier garante também a integrabilidade absoluta, que garante a estabilidade do sistema. Bom, aí aqui a gente tem um exemplozinho bem interessante. Então, só recapitulando aqui o enunciado. Quando nós tivermos o sistema LTI, ele vai ser estável se e somente se a ROC incluir o eixo imaginário, o eixo J-ômega. E aqui a gente tem um exemplo bem interessante. Eu vou descer um pouquinho aqui. O H de S igual a S menos 1 sobre S mais 1 vezes S menos 2. Então, os polos aqui desse sistema são menos 1 e menos 2, menos 1 e mais 2, e tem um zero em mais 1. Tem um polo em menos 1, um polo em mais 2 e um zero em 1. Bom, de cara, se nós observarmos essas três regiões de convergência, a única região de convergência que engloba o eixo imaginário é essa. Então aqui, se vocês olharem, vai ser o único sistema estável. Os outros dois são instáveis. Então vejam, a questão da estabilidade ou estabilidade nós praticamente já resolvemos. Basta olhar se a região de convergência inclui ou não o eixo J-ômega. Mas vamos ver o seguinte, ó. Aqui, quando eu tenho essa região de convergência, corresponde a eu olhar para os polos aqui. Eu vou olhar para um polo em 2 e um polo em menos 1. E esses dois sinais vão ser laterais direitos, porque eu combino essa ROC para cá com essa ROC para cá e me dá essa região achurada. Bom, então os dois sinais são sinais direitos. Um com um polo em menos 1 e o outro polo em mais 2. Então esse sistema aqui ele vai ser causal. Aqui eu tenho uma função racional. Ele é causal. Agora é instável, porque ele não inclui o eixo J-ômega. E a instabilidade vem dessa porção aqui. Se vocês olharem, U de T, para T positivo, E elevado a 2T vai estourar. Então, o que está provocando a instabilidade é o sinal no domínio do tempo correspondente a E elevado a 2T, U de T. Esse 2 terços e esse 1 terço, ele advém aqui de uma expansão em frações parciais que vocês já estão craques de fazer. Bom, essa região de convergência aqui, em relação ao polo em menos 1, eu vou ter um sinal lateral direito, e o polo em mais 2, um sinal lateral esquerdo. Então, para o polo em 1, sinal lateral direito, U de T. Para o polo em 2, sinal lateral esquerdo. Então, eu coloco U de menos T. E aqui nós fazemos os ajustes no expoente. Então, para esse caso aqui, como eu tenho U de menos T, é um sistema não causal. Mas aqui ele vai para T tendendo a menos infinito, né? T menos infinito, T negativo, é elevado a 2T, com T negativo vai decrescer. E aqui, como o T é positivo, ele também decresce. Então, esse sistema aqui, se nós formos calcular a área dele sobre o gráfico da função, vai convergir. Bom, por último, temos esse sistema aqui, que é um sistema lateral esquerdo. Então, se o sistema é lateral esquerdo, o que é que acontece? Os dois sinais vão ser anticausais, o de menos T e o de menos T, e ele não engloba o eixo J-ômega. Se não engloba o eixo J-ômega, quando eu tenho E elevado a menos T, o de menos T, essa porção aqui vai gerar instabilidade, porque ela cresce de forma deliberada, não limitada. Então, a transformada para essa expressão algébrica, considerando essa região de convergência, para o polo em menos 1 eu tenho um sinal lateral esquerdo, e para o polo em mais 2 eu também tenho um sinal lateral esquerdo. Então esse sistema ele vai ser não causal, porque eu tenho um de menos T aqui, e instável, porque não incluiu o eixo J-ômega. Bom, e juntando as duas propriedades, causalidade e estabilidade, que são duas propriedades desejáveis na prática. Sistemas reais, eu quero um sistema causal, que não exploda, e estável, que não exploda, e causal, obedeça à condição, o princípio de causa e efeito. Bom, então juntando essas duas coisas, causalidade e estabilidade, quando nós tivermos um H de S racional, o que é que vai acontecer? Eu tenho que incluir o eixo J-ômega, e ele tem que ser lateral direito. Então, para que isso ocorra, os polos têm que estar no semiplano esquerdo.
Então os polos têm que estar do lado esquerdo, porque quando você fizer a ROC lateral direita, ela vai incorporar o eixo J-ômega. Para os polos estarem no semiplano esquerdo, a sua parte real é negativa. Então, é o que nós temos aqui. Um sistema causal com HDS racional será estável se e somente se todos os polos de HDS estiverem no semiplano esquerdo. Ou seja, os polos vão ter a parte real negativa. Bom, com isso eu termino a aula que eu tinha planejado para hoje, que são todas as propriedades, mais a análise de causalidade e estabilidade, utilizando a transformada de Laplace. Então, um sinal causal é sempre a ROC lateral direita e a estabilidade, a ROC tem que incluir o eixo J-ômega. Isso faz com que a transformada de Fourier exista e a condição de existência da transformada de Fourier é a condição de estabilidade de um sistema. Bom, então muito obrigado. Vocês já podem resolver vários exercícios da lista que estão relacionados às propriedades, bem como a estabilidade e causalidade. Então muito obrigado pela atenção.